Vocês me escutam bem? As pessoas estão chegando. Boa noite. Adriana, boa noite. Marco Leite, boa noite. Boa noite, deixa-me ver aqui. Paulo, boa noite. Luciene, boa noite. Prazer em encontrá-la aqui. Selma, igualmente. Daiane, vocês me escutam bem? Boa noite. Daiane, Ricardo, boa noite. De onde vocês acompanham esta live? Hoje nós vamos fazer aqui uma boa conversa com o colega, o psicanalista Marco Leite, que está em Londrina. E nós vamos conversar, trocar um pouco aqui algumas impressões, realizar algumas observações sobre a prática lacaniana hoje. Vocês me escutam bem? Boa noite. Ana Cristina, boa noite. O meu som está indo bem aí? Marco, daqui a pouco, Marco, já vou compartilhar com você. O som tá bom, Marco? Selma, boa noite, Selma. Quem mais está aqui? Samara, Adriana, de onde vocês acompanham? Vocês gostariam de dizer a região ou a cidade em que vocês se encontram? Deixa-me ver quem está aqui. Adriana, sim, o som está bom. Selma, ok. Hoje nós vamos conversar um pouco. Sexta-feira à noite, na verdade, vamos tentar fazer como acaba sendo normalmente o espírito das lives, né? Uma troca, uma interlocução, uma boa conversa sobre, especialmente aqui, a prática lacaniana hoje. É um tema muito amplo, né? Muito abrangente. Certamente aqui nós estaremos fazendo nada mais, nada menos do que alguns recortes, né? Bem pontuais, numa troca, numa interlocução que eu estarei estabelecendo aqui com o colega Marco Leite. Quem está chegando aqui agora, eu sou Alexandre Simões, sou psicanalista, estou aqui em Minas Gerais, e o Marco Leite no sul do país, ele fala do Paraná, né? Londrina. Boa noite. Temos aqui a Rosemar, que está em Juazeiro. Isabel, boa noite, Isabel. Prazer em encontrá-la aqui. Estivemos juntos no seminário que eu conduzi em Belo Horizonte, não é? Agora, a maior parte dos seminários que eu estou conduzindo são seminários online e ao vivo, ou seja, streaming de psicanálise. Estou muito satisfeito, vem dando muito certo. Algumas pessoas que aqui estão participaram desse último e tem um em andamento sobre as patologias do corpo e a psicanálise. E no dia 7 de maio eu vou iniciar um outro seminário. Tem pessoas das mais diversas regiões do Brasil que já estão se inscrevendo. Geralmente os grupos são muito interessantes, interativos, a troca, o clima de troca, com muita convergência na formação analítica, geralmente é um clima muito bom. Esse seminário do dia 7 será sobre a clínica lacaniana, o ofício do analista e seus fundamentos, né? Aquilo que sustenta, dá base, suporta o ofício do analista. Prisciane, como vai? Boa noite. Giovana está em São Paulo, né? Giana Weisman, em São Paulo, boa noite. Pati está em Nova Odessa, em São Paulo. Temos aqui a Keila. Quem mais? Renata Quevedo, boa noite. Boa noite, Angélica. Temos aqui uma pessoa de Guaxupé. Ótimo, vamos iniciar a nossa conversa. Marco, parece que aqui já temos um bom aquecimento. Marco Leite, vamos fazer já Ana Paiva, boa noite. Temos a Renata em Mogi Mirim. Adriana em Sorocaba, boa noite, Adriana. Outra Adriana em Pará de Minas. A Luciene está em Goiás, boa noite. Paulo está em Belo Horizonte, conterrâneo, Paulo. Adelaine em Belo Horizonte. Marco, estava dizendo, estou aqui dando as boas-vindas e boas noites. As boas noites, né? Para nós todos. E nós vamos conversar um pouco, fazer uma troca, né? Sexta-feira à noite eu acho que a gente tem que ter uma interlocução, uma live mais leve, né? Uma leve live, onde nós podemos conversar um pouco sobre o nosso ofício, né? Eu e o Marco somos analistas
E aqui nós vamos falar sobre o que vem a ser alguns aspectos da clínica lacaniana, a prática lacaniana hoje, né? Falar um pouco desses fundamentos, que acaba sendo um tema que vai ecoar um pouco que eu vou trabalhar depois, a partir do dia 7 de maio, sempre às quintas-feiras, 21 horas, online e ao vivo, possibilitando interação por meio de um chat, num outro seminário. Aqui é só uma live, né? Ana Cristina está em Minas Gerais, ela faz, né, Ana, o nosso seminário às quartas-feiras, né, que está em andamento. Temos aqui a Daiane, que está em Serra, né? Uma pessoa de Garanhuns, né, em Pernambuco. Keila, boa noite. Vitória de Santo Antão, o som está ótimo. Thaís, boa noite. Brenda. Viviane, como é que você está? Ribamar, né? Está aqui. O Alves Ribamar está em Tocantins. Muito bem, Ribamar. Prazer reencontrá-lo aqui. Algumas pessoas do seminário que eu conduzo estão aqui. Isabel, Belo Horizonte, boa noite. Vera, como que vai, Vera? Boa noite, tudo bem com você? Marco, onde você está aqui? Deixa-me ver aqui o pedido, acho que já está aqui, né, Marco? Está aqui. Muito bem. Pilhada, né? Entre mim e o Marco Leite, que aqui está. Olá, Boa Marco. noite, tudo Boa bem? noite. Tá me Tudo ouvindo muito bem? bom. Eu vou aumentar o som para mim, mas o seu som está bom. Tá. Olá, boa noite. Boa Aqui noite. estamos, né, para uma boa conversa, tem mais pessoas chegando, e aqui eu estou olhando aqui uma frestinha, né? Camila, boa noite. Aí Ana Paula, oi Ana Paula. Ana Paula é uma colega também da Universidade do Estado de Minas Gerais. Como é que vai, Ana Paula? Várias outras pessoas chegando aí, Marco. Algumas talvez você conheça mais, outras eu conheço. E outras Sim, nenhum de nós. Bem-vindos pela primeira vez, então. Eu já vi aí que tem gente Pessoas... perguntando, né, de um curso introdutório e tal. Letícia, sim, Todos nós trabalhamos com cursos introdutórios, né? sim. A psicanálise só tem introdução, né? No final, cada um vai ter que dar um jeito de produzir. Todo o curso acaba sendo, nesse sentido, introdutório. Estamos sempre nos introduzindo aí nas searas psicanalíticas. Estou vendo várias pessoas chegando aqui, pessoas das mais diversas regiões, aí, Santa Catarina, regiões do Brasil, norte, sul, leste, oeste, pessoas de todas as partes da galáxia. Aqui estão. Célia, como que vai? Pois então, mas a ideia, né? A ideia é que ainda mais, Mary, boa noite. Ainda mais sendo uma sexta-feira à noite, e nós em meio a esse isolamento, né, que se coloca aí por razões, né, bastante óbvias, que nós possamos então utilizar essa sexta-feira como um bom espaço de um bate-papo, não é, Marco? Aqui pelo menos a gente não está podendo, não está conseguindo ir às praias mineiras, que são os bares, restaurantes. Então, fica sendo aqui, né, a nossa praia. Curso Café com Leite. Tá, café mineiro com leite aqui do Marco Leite do Paraná. Isso. Mas você sabe que aqui em Londrina já foi uma grande região produtora de café, né? Já foi. Também. Já foi. Não continua sendo, não, porque aí guarda um pouco aí do café para mim. Guarda, tem um pouquinho. Agora, região aqui tem um vinho muito bom, que a gente chama, que é o vinho Guaravera, né? Que é um vinho doce, rapaz do céu, é um vinho ótimo. Há sugestões aqui, ó. Faz uma live com vinho, com cerveja. Zélia, boa noite, Zélia. Zélia faz o seminário. A próxima, inclusive a gente está marcando um bate-papo por Zoom, né? Fazer um curso gratuito também, né? Para chamar mais gente. A gente pode colocar o vinho daí. Sim. Né? A gente... Tem o seu lugar, né? A ideia, inclusive, é essa, né, Marco? Que a gente aqui estabeleça essa boa interlocução, faça uma troca, uma conversa amena, tranquila, né? Com a participação também de todas as pessoas que aqui estão chegando, né? E depois, quem sabe, vendo as condições, a gente pode fazer aí sim uma conversa, uma interlocução um pouco mais aprofundada por meio do Zoom, um outro dia, né, a ser divulgado, né? Aí, qual o nome do vinho? Fez a propaganda? É o vinho Guaravera, um vinho doce que tem aqui na região, um vinho bem famoso aqui.
Que tal Ah, chivas com gelo? Já gostei dessa ideia aí que deram aqui, ó. já é uma boa também. Mas você É, sabe é, é que Guaravela? Guaravera, Ah, é um nome bem lacaniano, né? é, Guaravera. Vera, Ele te apresenta a veracidade das da coisas. coisa. Depois de uns litros você vê a verdade. Ah lá, Vera. Guaravera não dá não. Você sabe que, falando em introdução, Uhum. para mim a formação do analista nada mais introdutório do que o cartel, né? Isso, E já entrando na conversa aqui, a gente fazia em vino veritas, né? É verdade. exatamente. A gente fazia o cartel aqui do Seminário 11 e tomava um vinho, né, junto com os aperitivos ali, Uhum. os petiscos. E aí a gente começou a descobrir que quando a gente estava entendendo o Lacan é porque já estava bêbado. Ah, Aí a hora que a gente entendia Lacan, a gente parava de beber, encerrava o cartel. eu tive agora à tarde, tem poucas horas, foi às 4 horas da tarde, talvez até algumas pessoas aqui, né, estarão participando, uma reunião de cartel, eu faço parte, sou mais um de um cartel. Tivemos uma reunião muito produtiva, agora fizemos foi pelo Zoom, né? Todos nós nos reunimos, então os 4 mais um, éramos 5, e foi muito produtiva, mas não teve o vinho, infelizmente. Foi produtivo, mas então parece que se tivesse um vinho, talvez teria sido mais ainda. Aí, tá Mais vendo? produtivo. Mais ainda, né? O Encore. mais ainda. O mais ainda é o cartel que eu estou trabalhando esse ano. Então tá muito bom. Mas olha só, eu fico pensando o seguinte, a gente podendo entrar um pouco mais diretamente também na conversa, no bate-papo, né, que é a prática lacaniana hoje, seus fundamentos, eu vou assim, vou começar puxando a bola aqui, claro, você fica à vontade, a gente tem uma conversa, né, e live não é explanação, é conversa, né? Mas me parece, olha só, se for pensar em algo muito pensado, muito recortado, a impressão que eu tenho nos anos, desde então que eu pratico, eu comecei com a prática analítica, foi no início dos anos 1990, do século passado. Né? Então já tem algum tempo, algumas, né, décadas, anos. A impressão que eu tenho cada vez mais é que a prática analítica de orientação lacaniana, ou a prática lacaniana, ela é uma prática que o tempo todo a questão do fundamento, da base, do alicerce, por exemplo, o alicerce conceitual, o rigor, né, com relação aos conceitos, a demarcação ética, e a inventividade, portanto, a plasticidade, a leveza também, o tempo todo, a meu ver, esses dois, né, elementos, essas duas dimensões, o tempo todo estão e devem estar em comunicação. Né? Eu acho que uma prática que teria, né, somente um desses dois braços de rio e não a inter-relação, uma prática, portanto, inventiva, sem fundamentos, me parece que ela é muito perigosa. Né? E uma prática muito arraigada. Tatiane, boa noite, prazer em encontrá-la. Muito arraigada em fundamentos, mas fundamentos que não têm um balanço, que não tem um balé, uma articulação, um tango inventivo com a prática, me parece que também não vai adiante. Né? Eu Qual a tava impressão que você lendo. tem? Eu tava lendo a. Gente, eu vou falar aqui, mas eu não vou ficar cumprimentando vocês porque eu me perco fácil. Quem conhece o meu curso sabe. Mas Aqui, quando possível, cumprimento, então. Pode ser? Aqui, pode ser, Crisiana. pode ser. Crisiana está aqui. Crisiana estava no nosso cartel, né, agora há pouco. Né? A Lúcia Lúcia, boa de. noite, Lúcia. Lucel é a Lúcia que está em Vitória, faz o nosso seminário também. Né? Pessoa Bom, bem atenta. Vamos lá. eu estava lendo o meu, né? Justamente por causa do Seminário 20 que surgiu uma questão, né? Pra Uhum. gente trabalhar ali o Lacan dado pela editora Zahar, né? Que é os seminários editados pela Miller com o aval do Lacan, isso é importante que a gente diga também, né? O Uhum. Lacan assinou embaixo. Ou um outro que a gente tem aqui à disposição nossa, que é um se eu não me engano, da letra freudiana, qualquer coisa assim. É o que eu mais uso, que é fruto de um trabalho de cartel, publicado por um cartel da letra freudiana, uma tradução bem Sim, sim. diferente da comercial, né? Exatamente. E é bacana você ver as duas coisas. Mas aí, o mais um do nosso cartel é o Clayton, aí é colega teu aí. Conhece o Clayton do Lacan chinês? Clayton Andrade? Clayton Sidney, sim.
É, Andrade é outro sobrenome, sim. é. Uhum. E ele que é o mais um, e ele passou pra gente, bom, vamos ler o Milner então para entender alguma coisa. E aí, falando da introdução e do fundamento, o Milner, em determinado ponto, diz que só existem duas obras na psicanálise a princípio, que é a obra de Freud e a obra de Lacan. E ele conceitua a obra pensando justamente isso que você está dizendo, que a obra ela nunca está completa, né? Uhum. Então, nesse sentido da obra nunca está Uhum. completa, é A que a gente pode... obra aberta, inacabada, né? Isso. É que a gente pode pensar a possibilidade, né? E aí a gente vê toda a teoria da psicanálise e a prática clínica. É a possibilidade de inventar a cada sessão, né, uma psicanálise, né? Eu gosto muito de Exatamente. pensar isso. É uma. Especialmente Lacan, se me permite assim, o gancho com essa questão da obra aberta, especialmente Lacan, clarissimamente, Lacan não é só questão de data dos anos 70, perto do final de sua vida, né? Eu não me parece que seja só isso, é isso também. Mas a gente tem elementos em Lacan que funcionam de maneira muito semelhante àquela catedral, né, de Gaudí, né? Uhum. Acho que nós conversamos isso, foi no na nossa Foi na entrevista, entrevista. que ainda vai ser divulgado aí o seu projeto aí junto ao ESP, na entrevista com vários analistas. Mas a Catedral de Gaudí, que é uma obra que não deixa de ser obra, ela é monumental de certa forma, mas ela está em construção ainda, não é? Não tem nada muito acabado. Eu penso que o Lacan, mesmo o Lacan dos anos 1950, 60, ele tem um conjunto de formulações que elas não isentam que nós, analistas, estejamos às voltas com desdobramentos, com avanços ou com, pelo menos, a colocação daqueles elementos no nosso tempo. O que foi, Uhum. inclusive, a prerrogativa proposta por Lacan, né, para nós todos. Sim. A Gabriela está perguntando aqui sobre o cartel. A Gabriela, se eu não me engano, é de Curitiba, né? Gabriela, é a Gabriela, você conhece a Gabriela? Se eu não me Uhum. engano, ela é de Curitiba. Gabriela, eu não sei se você. Tem Instituto Lalang, é uma boa, que o Instituto Lalang é onde eu trabalho a formação. Mas, Gabriela, eu sugiro o seguinte: reúne um grupo de 3 ou 4 pessoas e aí convoca um quinto elemento, né, para ser o mais um. Geralmente esse quinto elemento se espera que alguém que tenha aí alguma experiência com o cartel, para não cair no lugar de mestre, né? Acho que isso é muito Exatamente. importante. E, aliás, tem uma questão, aonde o cartel, eventualmente, ele vai ser inscrito, me parece, pelo menos assim eu trabalho nos cartéis, que eu participo, seja mais um ou não, já é um produto do cartel, não é? Uhum, sim. Aonde inscreveremos? Faremos a inscrição? Já é o momento de inscrever o cartel numa instituição? O que não podemos é pensar que um cartel já tem que se iniciar muito formalmente inscrito, senão vira grupo de estudo. A ideia é que um cartel não seja um grupo de estudo, por mais que pareça ser um grupo. Mas até mesmo o arranjo, pessoas da mesma cidade, pessoas de cidades diferentes, o cartel vai se reunir virtualmente ou não? Mesmo na mesma cidade, será virtualmente também, eventualmente? Então, isso tudo é a produção do cartel, né? Tem a Gabriela aqui, Sim, de Montes sim, sim. Claros. Boa E, e noite, que, Gabriela. e que a gente vai voltar nessa ideia de que mesmo a produção do cartel, ela não é. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, eu acho. Por exemplo, o fim de análise, né, não é necessariamente acabar com a psicanálise. Pronto, morreu, estanque, não. Nunca foi assim. E volta na questão da inventividade, volta na questão da criação, né? Eu acho que isso tem uma coisa bem bacana aí, que de Uhum. repente nos escapa. Porque o fim de análise, inclusive nas minhas pesquisas mais recentes, eu trabalhei com as mudanças neuroplásticas no cérebro, né? Então, como que isso é passível de ser verificado a partir da análise e tal. E por incrível que pareça, quem passa pelo percurso de análise, né? Isso não pensando o fim de análise no sentido de uma... Eu estou fazendo um rodeio, já chegou onde eu quero chegar, Uhum. tá? Sim. Não pensando o fim de análise no sentido como propõe a teoria, em especial a teoria lacaniana, mas um fim de análise no sentido de um percurso que o paciente faz, né? E dali colhe alguns efeitos. Bom, o que a gente encontrou, né? A gente, de uma forma geral, os pesquisadores encontraram, é que as mudanças obtidas organicamente do processo analítico continuam acontecendo quando do término do processo analítico.
E aí que eu faço esse gancho, né, da construção, de não ser um fim estanque, porque também o fim teórico de uma análise, a ideia é que o analista, o analisante passe a analista da própria experiência. Ele não deixa de ser analisante nunca, Sim, né? Então isso certamente. continua produzindo ecos, continua produzindo efeitos. Um gancho que nós, né, acabamos oferecendo agora há pouco, a Ana Cristina, que está em Araxá, né, a Ana Cristina faz o nosso seminário aqui das quintas, das quartas, quarta e quinta, né? Ela dizendo que ela não sabia da possibilidade de montar, né, de se engendrar um cartel com reuniões virtuais. Isso é excelente para quem não vive em grandes centros. Perfeitamente, mas a reunião virtual ela pode ocorrer não só porque as pessoas estão em lugares separados, é porque às vezes um está no consultório, outro está em outra, às vezes na mesma cidade. Eu sou mais um também de um outro cartel, por exemplo, esse está sendo constituído ainda, está em que trabalho de, né, de se demarcar, de se constituir, onde quase todos, são 4 pessoas estão no Rio e eu estou em Minas, não é? E o cartel começa a funcionar. Esse de hoje, por exemplo, que eu exemplifiquei, foi uma reunião virtual e todas as pessoas estão na mesma cidade. Então a plástica, o topos, o lugar, né, de um cartel, bem como as produções que se dão em cada um dos cartelizantes, isso é muito multifacetado e é um dos aspectos da prática, né? Pelo menos da formação analítica, da transmissão da Sim, sim, psicanálise. sim. A Fran está perguntando aqui, sou iniciante, afinal é cliente ou paciente? Fran, isso é um problema lascado que a gente tem. Eu não sei você, Alexandre, mas eu gosto de falar o seguinte, é paciente até que torna-se analisante, né? Uhum. Então tem Eu uma já, passagem aí. eu já tendo a não chamar nem de um nem de outro, eu entendo que é analisando, no gerúndio. Analisando, Ainda que a gente tenha o termo analisante, né? Mas eu acho que é um analisando, né? Que vai caminhando, que vai fazendo, que vai, né? Livre associando. Mas né? De toda maneira, eu concordo, não basta você frequentar o consultório de um analista para que tudo já comece instantaneamente, né? uhum, sim. Então, eu acho que o analisando eu prefiro essa demarcação que é utilizada também por Lacan, né? Porque ela me dá uma ideia de percurso muito semelhante àquilo que Freud fala sobre na fábula de Esopo, né? Quando ele fala quanto tempo Uhum. levará a análise, quando termina, e aí a pergunta do caminhante para o guia, né? Sobre a trilha. E o guia diz para o caminhante, né? Que pergunta, né? Está acabando, está perto do fim, né? Quanto tempo vai levar a trilha? O guia simplesmente diz, né? Não que o analista seja um guia, mas um causador, caminha, né? Vai caminhando, né? A análise tem muito disso, né? Acho que o analisando dá essa ideia, né? Então, caminhando. E se você coloca como analisando, isso resolve muitos problemas, né? Por exemplo, o fim de análise, né? Exatamente. Você Não analisando. propaga. Temos o Sim. Nelson aqui, também um colega lá de Salvador, ele dizendo que ele utiliza o analisando, que aliás já é o nosso tema, né? A prática lacaniana hoje, seus fundamentos, essa ideia de alguma coisa que ela é, né? Ela é espiralar, ela se propaga, ela continua. Isso é da prática lacaniana, né? Uhum, Isso é muito sim, sim. característico, né? De um processo em andamento, né? Eu Assim como fiz, educando. Sim? eu fiz o cartel ano passado sobre a formação do analista, inclusive o resultado da pesquisa que eu estava comentando era justamente nesse ponto, né? E eu achei uma coisa bem interessante, que essa ideia, né, se a gente for pegar mesmo o fundamento da psicanálise, é o divã, né? O Uhum. divã, muito caricaturalmente falando, né? Porque você pode ter uma análise na poltrona ou sem divã, que seja. O divã é É. uma ferramenta, né? Mas, Experiências de divã, né? sim, sim. De estar ali falando muito mais para si, consigo, do que Uhum. para o outro, né? O divã te Exatamente. coloca nessa condição. Eu colocaria, então, eu tô falando o que Lacan falou. Hoje em dia é difícil falar alguma coisa nova, né? Talvez por isso que a gente tem tanta dificuldade de sair da introdução. Uhum. Mas me parece que a análise pessoal, de um lado, e o cartel do outro. Aqui estão os fundamentos da psicanálise para mim.
Na série de entrevistas que estou fazendo com você, hoje fiz com a Camila Kushner, com o Clayton também, com o Ferdinando daqui, tá indo todo mundo meio que por essa via, né? Quais são os elementos mínimos que garantem, né, uma prática que nós possamos dizer isso é psicanálise? Eu achei que eu ia ouvir coisas totalmente distintas, Alexandre, juro. Eu Sim. apostei que ia. E não, cara, tá todo mundo falando mais ou menos da mesma coisa, do seu jeito. É Ótimo. incrível, incrível. Interessante. É muito interessante. Mas, além disso, né, que a gente estava comentando, isso é interessante a gente pensar. Acho que a pergunta que sempre volta a nós, né, analistas, quais são as condições mínimas, né? Quais são as condições cruciais, pensando assim, o esqueleto, o minimalismo, para que a Uhum. prática analítica fique de pé, né, se sustente. Né? Só um detalhe, tem uma questão aqui do Ricardo. Seria possível mencionar o dispositivo do divã? Acho que é o que nós também estamos falando. Sim, eu acho Uhum. interessante o dispositivo do divã. Se eu pensar dispositivo que tem relação aproximativa, pelo menos, com a noção de discurso, né? Em Lacan, os discursos são, de certa forma, dispositivos, né? Ainda que no campo das ciências humanas, dispositivo seja um termo muito usado, especialmente por Foucault. Né? Mas eu acho que nós, analistas, temos, né, não na mesma linhagem, né, mas faz fronteira, certamente, nós podemos pensar por aí. Quando a gente pensa nas condições mínimas para que haja análise, um dispositivo fundamental que está implícito no divã é o dispositivo da palavra. Né? Tem, sim. Não há divã O sem palavra. Josimon Analison aí Uhum. perguntou sobre como eu posso cadastrar minha instituição no IPA. Uhum. Se for o IPA do Freud, a resposta é muito clara, né? Vai ter que pagar muito caro, absurdamente caro, ir lá pro divã 5 vezes na semana, ou 3, que agora já liberaram um pouco, né? Com o analista deles, fazer a formação deles. Cara, boa sorte, né? Mas agora também, assim, só uma questão, assim, fazendo um pouco o advogado do diabo, né? José, né? José. Por que você montaria um instituto de ensino de psicanálise? Né, eu sei, o que te levaria a isso? E o porquê de pensar que já é um caminho integrá-lo, associá-lo à IPA? Entende? Eu estou tentando fazer aqui uma provocação convidativa. O que se busca com isso? O que se quer? Né? Sim, É sim. porque já se parte uma prerrogativa que tem de ser assim? Ou deseja-se, né, assim? Né? Porque É, se for na perspectiva do tem de ser assim, isso é muito relativo, né? Sobretudo a partir de Lacan, a questão do tem de ser assim. Houve um momento na tradição psicanalítica, sim, que não havia outra possibilidade, senão você estaria à margem, você seria um marginal, né? Você estaria fora do cânone, a não ser o quê? Você se vinculando à IPA. E, aliás, é o grande drama. Durou 10 anos na instituição na qual Lacan fazia parte, né? Lacan sai de uma instituição, a história de Lacan é bem interessante, ele sai de uma instituição que estava vinculada à IPA. Ali nós estamos numa instituição constituída em 1926. Né? Então, lá nos primórdios, 26, relativamente. Né? E aí temos Lacan nos anos, né, dos anos 40 aos anos 50, fazendo parte dessa instituição. Né? Essa instituição ela entra numa certa crise. E aí Lacan e outras pessoas saem dessa instituição que fazia parte da IPA e fundam uma outra. Só que naquele momento, ao fundarem uma outra, eles buscaram, por vários motivos, era a conjuntura da época, que essa outra começasse a fazer parte, fosse reconhecida pela IPA. Esse processo levou 10 anos. E a IPA colocou uma pré-condição. Nós vamos reconhecê-los enquanto instituição filiada, vinculada a nós, desde que vocês cortem duas cabeças. Lacan e François Doutor. já sabe, doutor. Tira os dois que nós introduzimos a vocês todos. A nossa Né? cabeça, né? Mas isso é a questão da época. E olha só, essa negociação levou 10 anos. Ao final das contas, né, houve outra ruptura. Né? E aí, a partir dali, então nós estamos agora em 64. Né? Isso durou de 53, 54, 64. Então, 1964 em diante, toda essa conjuntura, a IPA ainda existe, mas começou a mudar muito, né, em vários lugares do mundo. Então, Uhum. hoje, há várias instituições que fazem parte da IPA,
várias instituições que não fazem parte porque seguem a perspectiva lacaniana, e várias outras que não estão nem em lugar nem outro também. Eu costumo falar E assim, por que aí vai, né? O Lacan é muito interessante você ver a história, porque às vezes as pessoas usam aquela fala do Lacan, o analista se autoriza de si mesmo, e aí cria uma instituição, cria um grupo e se autodenomina psicanalista, que nem parece que teve um pastor aí, não sei, a história que botou a mão na cabeça e falou, agora eu sou bispo, né? E começou a mandar na igreja. Eu acho muito engraçado isso, porque o Lacan, em nenhum momento, ele disse abaixo a escola. Tanto é que quando ele sai, o primeiro ato é um ato de fundação da escola, né? Para garantir o ensino e a formação dos analistas. Me preocupa muito, Alexandre, é bacana falar isso, né? Porque se nós estamos falando de fundamentos, nós temos que tomar muito cuidado, porque, assim, eu sou coordenador de uma pós de fundamentos, eu trabalho a formação aqui, eu vou para Curitiba me analisar, né? Faço cartel com o pessoal aí da IBP, tudo. Cara, trabalhar os fundamentos, primeiro, não é com qualquer pessoa nem em qualquer grupo, né? Uhum. Segundo, quando vai trabalhar os fundamentos mesmo, vai pegar o Freud, vai ler Freud, reler Freud, vai contestar com Lacan ou com outro que seja, o que não acontece, né? Hoje, até já falei em outros momentos, é muito comum, por exemplo, inclusive alguns meios lacanianos, pasmem, Sim. é muito comum que, inclusive, alguns coletivos lacanianos, algumas articulações, né, que você não vou falar, né, escola ou não, ou grupo, falo coletivos, que isso é multifacetado. É muito comum que, por exemplo, comecem a dizer que Freud é superado e é demodé, né? E que, às vezes, até mesmo partes iniciais de Lacan também o são. Eu acho isso muito curioso, né? Eu, por exemplo, na medida em que, além de analista, eu também tenho a formação acadêmica, né, de mestrado, doutorado, então sempre estou em bancas de mestrado, de doutorado, ou realizando orientações, algo dessa forma. E como que é comum, às vezes, me deparar com doutorandos muito jovens ou mestrandos muito jovens que estão defendendo suas dissertações, suas teses, e às vezes foram da graduação, muitas vezes direto para o mestrado, doutorado, ou tem uma pequena prática, tudo bem, isso é possível, né? Eu fui um mestre, um doutor muito jovem, então isso entendo perfeitamente, nunca deixei de ter a prática ao lado disso, acho a prática fundamental. Mas como que chegamos a essa situação? E hoje é muito comum que encontremos, né, pessoas trabalhando, por exemplo, o Lacan dos anos 1970, do Nobo Romeu, né, da topologia, mas que não leram nada de Freud praticamente. E que renegam, por exemplo, o Lacan dito estruturalista, e Lacan nunca foi estruturalista, né? Ele dialogou com o estruturalismo, não quer dizer que ele seja, né? Aliás, ele introduziu o que o estruturalismo recusava, que é o sujeito, né? A estrutura para rechaçar o sujeito dos estruturalistas, né? Então Que isso é é muito muito comum, engraçado. né? É muito engraçado, porque o próprio Lacan faz uma crítica, assim, quando ele estava falando, se eu não me engano, sobre a formação do analista em 56, ou função e campo da fala, eu acho que é da formação do analista, que o Lacan fala assim no auditório, né? Quem leu Freud? Aí poucos levantam a mão. Eu faço a mesma coisa. Chega nas aulas da pós, quem já leu esse texto do Freud? Uns dois ou três falam, porra, vocês estão de sacanagem comigo. Mas é bem por aí, né? Por exemplo, esse ano, né, nós estamos às voltas com o centenário do Além do Princípio de Prazer, de Freud. Né? Eu já falei, né, desde o ano passado, nós estamos tentando, né, elaborar eventos, atividades lá no Fórum do Campo Lacaniano de Belo Horizonte, por conta, né, desse momento crucial. Não é um texto qualquer, não é só uma comemoração, porque todo ano vai ter texto fazendo centenário, claro. Mas quando eu falo, né, até propus essa ideia, que nós temos algo sui generis, algo à parte, é por quê? Porque Lacan vai dizer que o campo lacaniano é o campo do gozo. E isso surge a partir do além do princípio de prazer. Se hoje nós estamos aqui pensando em uma prática lacaniana, hoje, se deve a esta base crucial, que é onde Freud introduz a problemática da pulsão de morte, da compulsão e da subversão do princípio de prazer, dizendo que tem algo estrutural, primitivo, muito mais, né, rupestre em nós do que necessariamente a lógica do prazer. Sem isso, a gente não tem clínica hoje.
né? Sim. Não se sustenta nenhuma clínica se a gente não traz esse texto, os efeitos do texto para nós. Uhum. Eu tenho alguns colegas que, inclusive, sustentam essa ideia de que Freud está morto e agora Lacan também está morto, mas não cansam de citar Lacan. E estudam Lacan e o Freud já era. Eu converso Já de verdade decretaram, com como é ele. que é? Já decretaram a morte também de Lacan por aí? Do Lacan também, é mais ou menos por essa via. Mas eu acho curioso porque, assim, argumentativamente, tá ok, tá perfeito. O problema é que, por exemplo, como a gente está falando da clínica hoje, a dimensão do gozo. Se você tira o conceito de pulsão, que, se eu não me engano, nem é de Freud, o Freud pega de um outro lugar lá, como vários conceitos do... Nietzsche já falava em tribe, né? A palavra Sim, tribe sim. está em Nietzsche, por exemplo, numa outra concepção. Então está ali naquele terreno ali da Áustria e da Alemanha, você já Aham. tem os ingredientes, como a própria noção de energia, né? Está lá na Tem, termodinâmica, mas Freud tira de lá e subverte, né? tem. Freud tem um texto, eu acho que é do Garcia Rosa, eu não sei de quem que é, mas eu acho que é do Garcia Rosa, ou do Figueiredo, estava lendo o ano passado, que o Freud ele trabalhava muito com a questão da alquimia, né? E quando ele pega a pulsão, o que ele está fazendo é transformando isso numa matéria que a gente possa trabalhar É. e que depois o Lacan, no seminário 11, isso está muito claro, né? A hora que o Lacan pinça dentro da pulsão, né? Um movimento dela e fala, aqui nós estamos trabalhando a questão do gozo, né? É que o Nelson, lembrando muito bem que o tribo está até antes de Nietzsche, sim. Tem Nietzsche, Schopenhauer, está tudo por ali naquele caldo, bem Uhum. antes, né? Sim, Então, sim. agora, não tem, a meu ver, né, claramente, não tem uma continuidade do que Uhum. é a tribo na tradição filosófica, que está ali próxima a Freud, o momento anterior a Freud, tanto que isso está no texto de Lacan, do tribo de Freud, do desejo do analista, que está Desejo nos analista. escritos, quando ele entrou, a grande novidade em Freud é pegar o tribo e fazer do tribo da pulsão o tribo freudiano. Né? Isso não tinha antes. Né? O Freud ele explica que o IPA ainda é o O melhor instituto. Nelson, lembrando Schopenhauer. Oi? O IPA ainda é o melhor instituto para se filiar no que tange a reconhecimento internacional? Depende do que você quer. Eu acho que querer reconhecimento na psicanálise eu vou falar abertamente aqui para vocês, é falta de divã, né? Porque a gente faz todo o trabalho de análise para cair a máscara, para cair o ideal, né? O Porque reconhecimento. a psicanálise vai na contramão do narcisismo, que é isso que, Isso. né, a contramão do espelho. Então, se você, ao final, você busca que o outro te reconheça e que ainda te dê um carimbo ou um diploma para você colocar na parede, por Aí deu exemplo, merda, não deu análise, deu merda. Isso. deu Acho que merda é bem por aí. mas deu merda é análise de obsessivo, hein? Tem que dar merda. É, tem que dar merda. Tem mais pergunta aqui? Tem aqui da Ana Cristina. Só uma coisa que eu ia Sim. falar, antes que eu me esqueça. O que Freud faz, pegando os conceitos do id, do inconsciente, que já estava na filosofia, né? Freud, em um determinado momento, trabalha com a noção de Kierkegaard, que eu acho fantástico, uma aproximação que às vezes eu tento fazer, mas não consigo. Tem que Qual a ler Kierkegaard. aproximação? Com Kierkegaard. Ah, tá, Eu sim. pego a dimensão de patos para dar aula, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que Freud faz, formalizando tudo isso que estava aparecendo, olha, com todo respeito, posso estar até errado, ó. Boa noite, Keter. O Boa som noite. voltou? Eu escuto 27 Agora, pessoas entraram numa vez. agora está ok. Esperar só o pessoal. Já tinha lá, quando eu vi, a gente estava beirando, pelo menos quando fechei, aqui aparece um número, na hora que a gente fecha outro número, que é maior do que veio. O Instagram segura. Já estava quase 300 pessoas. Aí vamos ver se Pra elas que vêm tudo para cá. isso, gente? Mas que é sexta-feira à noite, né? No meio de... Tem ninguém Luciana, tomando boa vinho? noite. Ainda não. Aí as pessoas estão vindo, mas agora o som está aí. Tá, Eu te então tá. ouço também, muito bem. Eu tenho mais uns 20 minutinhos ainda. Depois tem que correr para casa e cuidar da minha filha. E Vamos depois lá. eu tenho que começar a minha sexta-feira à noite. Pois é.
Não é? Mas a gente estava falando aqui exatamente naquele ponto, que uma análise, ela chega num ponto em que o analisando pode apresentar a demanda, né, de um desejo de reconhecimento. E a perspectiva lacaniana, olha o giro do grafo, está lá no grafo do desejo. É quando a gente vê que tem que, né, uma linha que vai numa direção, ela é interposta por uma outra, e aí que a gente vai para o chamado andar superior do grafo, talvez um dia a gente pode tentar conversar sobre isso, mas é um pouco complexo para uma live, mas a ideia é que o que está indo no vetor, as intervenções do analista, sendo analista, né, elas vão numa outra direção, fazendo, portanto, uma torção, que é isso, né, desejo de reconhecimento ao reconhecimento do desejo. Não Uhum. é? Bem diferente do que... Eu tive a oportunidade, assim, Márcia, boa noite. eu ando tendo bastante oportunidade, né? Eu tô achando incrível isso. Eu tive com Sandra Berta, eu acho que foi coisa de uma hora e pouco, num seminário lá em Curitiba, numa palestra que ela foi dar, um curso, sei lá o nome dessas coisas. E aí ela estava falando justamente disso, né? Você passa a análise inteira para arrancar as peles que os outros colocam, né? Aham. Para tirar essas máscaras, né? Por que é que você vai querer que alguém te coloque uma máscara no final de análise? Uma máscara de agora você é psicanalista. Eu entendo, sabe, Alexandre, eu entendo mesmo o interesse que as pessoas têm pela necessidade de psicanalista, de ser psicanalista. Mas se a gente leva a sério toda a teoria do trabalho freudiano, e aqui eu não estou nem falando Lacan, essa ideia de ser psicanalista não se sustenta, né? Porque nós não estamos trabalhando com a ordem de um ser. A gente está trabalhando com o quê? Com um ofício, com uma função. Né? Uhum. Então, isso muda tudo. Ninguém pode dizer, isso aqui que eu acho brilhante, né? Ninguém pode dizer que você, enquanto formado, seja em qual instituição for, que formado é bem entre aspas, né? Como a gente já conversou, é um percurso, né? Não é um curso, mas em Aham. qualquer instituição que for, nada garante que quando chegar um paciente para você, vai haver análise, Sim. né? Nada garante isso. André Custódio está aqui. Um abraço. André, se eu não me engano, está em São Paulo, né, André? É o que Lacan estava comentando, essa questão interessante do tirar a pele, né? Deixar Uhum. algo cair. A análise lacaniana sempre vai nessa direção de alguma coisa que vai caindo, seja que vai se decantando. E no final, acho uma formulação interessante que Lacan utiliza para falar sobre isso, que cabe nessa questão do reconhecimento, né, do desejo de reconhecimento ao reconhecimento de desejo, que é uma expressão que ele retira da filosofia, que é sicu paleia, palha seca, né? Então, ao final das contas, tem que ter alguma coisa na análise que caia enquanto palha seca e que você tem que suportar deixar para lá. Quem sabe esse suportar deixar para lá não tem íntima relação com as demandas narcísicas, Uhum. né? É, per- Do outro que te olha, te reconhece, te localiza, diz quem você é, te atribui sentido. Sim, falaram aí de negar o desejo de reconhecimento. A gente tem que tomar muito cuidado, que trabalha com a psicanálise, Freud é o primeiro, eu acho, que trabalha com essa dimensão do desejo. O desejo não é desejo de algo, né? Então, desejo de reconhecimento, a gente pode até falar, comumente falamos, mas na realidade o que se passa é no plano da vontade consciente de reconhecimento, né? O desejo é de outra ordem. Desejo é sempre desejo de desejo. Sim. Ô Alexandre, me explica isso aí. Desejo é desejo de desejo. O que que é isso, afinal de contas? Olha, no meio da conversa e vem uma explicação. Me explica isso. Desejo. Mas olha só, isso é bem interessante, tem relação com o que está sendo indagado, que acho que não se trata, né? A gente não está dizendo que a gente vai. É utópico, que nós estamos querendo esvaziar a expectativa de reconhecimento, o desejo de reconhecimento. Porque o que a gente está querendo dizer é que uma análise ela não deve ir nessa direção. Por quê? Porque nós já levamos isso para ela. Então não precisa da Sim. análise. A questão é, né, já basta o desejo de reconhecimento inerente, né, a nós todos, como foi muito bem posto, que isso é estrutural, né? Está na experiência, no mínimo na experiência do estágio do espelho. A criança se olha para o espelho e aí, num dado momento, ela sorri, porque ali tem uma urbild, uma forma primitiva, uma forma totalitária, de, né, boa forma nesse sentido, da totalidade. E aí, imediatamente, ela vira e olha para quem a sustenta.
Mas ela tem que tirar o olho do espelho, porque ela tem que olhar, naquele momento, para um outro ponto para obter, aí sim, o reconhecimento, porque aí nós podemos pensar, o que a criança enxerga nesse outro para o qual ela olha? No mínimo, ela enxerga o quê? Que ela está sendo vista, que o outro a enxerga no instante em que ela está se vendo e se reconhecendo. Isso é estrutural, isso está posto, ninguém vai retirar isso. Agora, a questão é que é importante ter um certo esvaziamento disso, né? E aí que chega essa questão interessante, que é o tempo ali, sobretudo, que Lacan frequentou os estudos com Alexandre Kojève, né, sobre Hegel. Dali que ele obtém essa questão do desejo de desejo, né? Hoje, numa estrutura hegeliana, claro que não se trata aqui de filosofia, mas são águas filosóficas trazidas para a psicanálise, onde tem a ver com essa questão do espelho também, não só, onde o que se busca, por exemplo, nessa experiência de olhar para o lado e enxergar o outro que te olha, o que está em jogo ali? O que o meu desejo, o que essa minha relação com essa boa forma, o que esse campo erótico, pulsional, como que ele se liga, né? Aí tem o toro, né? Como que ele se liga ao desejo do outro. Porque, em última instância, o que o sujeito mais deseja é o desejo do outro, né? Eu tenho uma situação clínica aqui que me lembrei de lampejo, muito interessante, mas uma vez um paciente me dizendo o seguinte, ele falando do drama dele com as mulheres né, e sobretudo, com a necessidade dele estar ali sempre seduzindo, né, estando com mulheres, ele vai dizer algo curioso, que um dia ele se deu conta na análise. Ele vai dizer que ele tinha um certo gozo, um certo prazer, gozo aqui agora enquanto prazer, quando ele saía com uma mulher, ele era atraído por mulheres, então ele saía com uma mulher, ele vai dizer super produzida, ele falava uma top model, e ele adorava entrar com essa top model no melhor restaurante da cidade, X, onde ele vivia. E aí ele ia de bermudão, camisa de time de futebol e chinelo. Ao lado daquela mulher. Porque ele falava, o meu interesse não é só, né, estar ao lado daquela mulher, mas despertar nos outros a indagação. Como que ele consegue? O que há nele... né? O que há nele que ele consegue, do jeito que ele está, do jeito que ele é, conquistar essa mulher? Então, eu estou dizendo nesse seguinte sentido, que o que está em jogo ali não é somente a conquista da mulher, nesse rápido fragmento, nesse recorte, enquanto objeto. O que está em jogo ali é ele conquistar alguma coisa sobre o enigma do desejo. Né? Então, estando ao lado de uma mulher, ele gostava de fazer com que o outro se indagasse sobre o que ele tem que eu não tenho. Eu estou aqui. É a pergunta sobre o tabuleiro da baiana, né? Que é uma pergunta histérica. Né? O que há ali que faça com que o desejo se sustente? A situação de Dora, né, o caso Dora é fundamental, porque Dora estava enlaçada, né, com a senhora K. Exatamente. Quem que é a senhora K? Basicamente, a senhora K é uma jovem que tem um affair, tem uma relação com o pai de Dora. Né? E o pai de Dora tem um detalhe muito curioso, é um homem decrépito e é um homem impotente, sexualmente impotente. Né? Então, e aí, Dora ficava encantadíssima com a senhora K, porque ela era aquela mulher que conseguia despertar o morto. Né? Isso é interessante. Como que é possível que uma mulher consiga, né, estar numa relação com um homem impotente? Esta mulher deve saber o caminho das pedras, porque ela consegue despertar desejo no homem que corporalmente, nesse sentido, claro que aqui estou sendo muito, né, sintético, esse homem ele não tem um desejo despertado né, na vida, ele está marcado por alguma coisa do corpo que não funciona. No entanto, a senhora K ocupa uma posição, e por isso que Dora ficava intrigadíssima, porque Dora estava muito interessada no desejo, não pela senhora K, Freud vai dizer isso depois no pós-escrito, mas no desejo do desejo. Né? Essa triangulação, a curva, é lá onde o vento faz curva, o vento desejo. Desejo de desejo é isso, é você, muitas vezes a gente vê isso clinicamente.
quantos e quantos homens, por exemplo, seduzem, né, mulheres ou homens, e depois que há uma certa conquista, perde o interesse. Porque você quer o quê? Despertar o desejo do outro. Você já conquistou o que você buscava, em alguma medida. Isso é bem interessante, né? Porque acho que falar de fundamentos da psicanálise, voltando na chamada, é a gente poder minimamente trabalhar os conceitos, né, para poder falar deles, né? Para poder transmitir, mas transmitir não no sentido de um ensino, mas transmitir a partir do nosso ato clínico. O que eu estou falando aqui? Toda leitura que eu tenho da psicanálise não é sem a minha clínica. E a minha clínica não é sem o divã, né? Sim. Então eu quero fazer esse recorte que daqui a pouco eu vou ter que sair. Essa então, questão do desejo, você foi mexer com isso, Marco, que despertou muitos o comentários. desejo, vai ter que ficar para uma próxima. O maior desejo é ser desejado pelo outro. Isso Lacan explorou isso muito para falar da estrutura no sujeito, não só a estrutura como diagnóstico, que isso é meio engessado demais, mas o que nos faz com que nós sejamos o que somos, né? Essa questão do desejo, esse enigma, toda a discussão sobre o feminino, né, da psicanálise, que Freud traz também nos anos 1930 em diante, isso é interessantíssimo. A gente verifica que o desejo não é uma mão que vai em direção a um objeto e supostamente captaria esse objeto, né? Mas é um passar de mão, é um bordejar num desejo, né? E essa, curiosamente, esse é o ponto da clínica hoje, né? E eu acho, assim, eu acho mesmo, né? Não tenho elementos, mas pelo que eu escuto dos meus colegas, que me procuram até para supervisão, eu acho que talvez aí está o grande pulo do gato da psicanálise, de trabalhar com o desejo e com o gozo, né? Ou ainda, a partir do desejo, conseguir, e tem o touro, né, que vai se desenvolvendo, que vai se escrevendo, a partir do desejo conseguir cernir, né, alguma coisa do objeto, né, não sem o gozo, isso vai se enlaçando, tal. Aí é muita psicanálise para sexta-feira à noite também. Eu acho que já está de bom tamanho aqui, já chegamos no desejo, nada melhor do que finalizar causamos desejos. O desejo de desejo, né? Aí a Daniele Barros oficial, acho que é Daniele Barros, né? Dizendo que belo tema para uma outra live. A Giane, sou estudante de psicologia, estou apaixonada pela psicanálise, né? O Ricardo lembrando aqui o personagem do Dom Juan, só a conquista interessa. Então tem muito que ser dito sobre esse tema aqui. Esse tema ele é um grande continente, né, a ser explorado. Bacana. É isso aí, né? E curiosamente sai da interpretação dos sonhos do Freud. Não tem como não ter Freud aí, né? Olha lá, ó, a Eu Castro, eu queria um mini de vocês na minha bolsa e quando surgir dúvidas eu tirar da bolsa e perguntar. Não, a bolsa ou a vida? Eu que te pergunto. Não é as duas coisas, você tem uma ou tem outra. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu só faço cara de que sei as coisas, tá? Na verdade, eu não sei muito, não. Eu aprendi isso. Já fazer isso no narcisismo. Gente, muito bem. Um abraço. Amanhã tem aí uma conversa lá no Instituto no ESP. Sorteio de livro, isso. né? Tem. Tá sendo divulgado aí o livro que vai ser sorteado amanhã, lá para quem fizer inscrição. Aí tem que entrar aí no Instituto ESP. Instituto ESP que está organizando. O livro que eu propus é esse aqui, ó, uma das introduções a Lacan. Aqui tem textos do Alain Badiou, Elisabeth Roudinesco, Jacques Lacan, Passado Presente. Tá aí. Isso amanhã. E tem aí um seminário por vir que vai começar no dia 7 de maio, moçada. Seminário online, ao vivo e interativo. Ou seja, um streaming de psicanálise. Olha, Clínica lacaniana, o ofício do analista e seus fundamentos. E qual é o seu seminário aí, Marco? O meu, eu faço pinga-pinga, né? Então, de 15 em 15 dias, sexta-feira, das 14 às 18, tem um grupo de leitura de texto, discussão e supervisão comigo. Sexta-feira que vem, dia 8, o convidado é o Jorge Cesarino.
né? Logo, logo eu te convido também, tá? Aguenta aí Tá que daqui ótimo, a vai ser um pouco prazer. A Arlene É, perguntando, como faz inscrição? Seja no meu seminário, no seminário do Marco, é só vai pelos perfis e manda um direct, né? Vai entra no perguntando. Instagram nosso aí, pergunta que a É, gente manda. né? O Ricardo foi aluno da Marisa DK. Muito bem, então você teve a oportunidade de conhecer uma grande analista, né, Ricardo? Gente, deixa eu ir que eu tô atrasado aqui. Um abraço, pessoal. Eu te Alexandre, agradeço muito obrigado, pela viu? nossa ótima conversa, como sempre. Nos veremos em breve. Vamos seguir a trilha. Tem muito aí o que ser feito, não é? Até a Uma ótima próxima. sexta e final de semana para nós todos. Igualmente. Tchau, tchau.